Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, compartilhar convosco mais um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e o versículo 34, que diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Quem são os benditos de meu Pai? Ou os benditos do Pai? Os benditos do Pai é os mesmos escolhidos do capítulo 24 e versículo 22, que diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. É bom entender que existe nos nossos dias uma sensação de que o tempo está passando rápido, mas nada mais do que uma sensação. Porque muitos até atribuem este versículo, que está se cumprindo nos nossos dias, mas não é verdade. Porque o texto aqui, ele trata-se literalmente dos dias tribulacional, em que o inimigo de Israel, ele estará preparado para aniquilar a nação. Porque todos sabem que Israel fará uma aliança com o anticristo, mas esta aliança com a morte, que nem diz o profeta Isaías, Deus, por amor ao seu próprio nome e à sua palavra, o seu juramento que fez a Abraão, seu servo, por causa deste juramento, Deus anulará esta aliança em que Israel fará com o anticristo. E por causa disto, Israel vai ser cercado pelos seus inimigos para aniquilar, ou para que seja aniquilado. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, haverá 3 anos de paz na terra, 3 anos e meio de paz na terra, e após os 3 anos e meio, o anticristo, ele vai romper, ou será rompido esta aliança entre Israel e ele. Mas o que vai causar o rompimento desta aliança? Porque Israel foi ensinado a adorar a um só Deus. Deus supremo, Deus criador de todas as coisas. Porém, quando o anticristo estiver sentado no trono, no templo, querendo ser Deus, vai exigir a adoração de todas as nações. E as nações serão escaladas para ir até o templo para adorar o anticristo. E quando chegar a vez em que Israel será convocado para ir ao templo para adorar o anticristo, Israel vai recusar este convite. E ao recusar este convite, aí iniciará
uma perseguição exclusiva a todos aqueles de todas as partes. Não importa se essa pessoa está no torrão de Israel, ou no Brasil, ou em qualquer continente, qualquer parte do mundo. Pois, não aceitando o convite para adorá-lo, o anticristo vai entender que todos são judeus ou Israel. Aí onde entrará a convocação para que todos sejam assinalados, para poder ficar nítido e todas as autoridades do seu país em comunicação com o anticristo, passar as informações daqueles que rejeitaram o sinal da besta. E aí a perseguição iniciará contra a nação de Israel. E é bom entender que esta perseguição vai durar 3 anos e meio. E quando isto suceder, em que Israel estiver cercado pelos seus inimigos para ser aniquilado, aí cumprirá este versículo 22, que diz assim: e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, que é os dias em que nós conhecemos dias tribulacionais. Então, irmãos, é bom nós entender que os escolhidos aqui trata-se da nação de Israel, que é os mesmos benditos de meu Pai, porque a igreja será arrebatada e quando Jesus vier em socorro de Israel, a igreja virá ladeada dele, virá com ele, não só a sua igreja, mas todos os anjos também virão com ele. E isto se dará no último dia da grande tribulação, o último dia dos 3 anos e meio, ou da segunda fase dos 3 anos e meio. Então sucederá isto, e este versículo aqui se cumprirá, o versículo 22. E este versículo 34, ele vai se cumprir no período, que agora já não é a grande tribulação, mas o período da guerra do Armagedon. Eu até tratei, acho que em outro vídeo, não foi nenhum outro vídeo, foi uma mensagem eu pregando na igreja, eu falei que a guerra do Armagedon, ela vai durar 7 anos. E nós encontramos respaldo bíblico para tal, porque o negócio vai ser tão sério, só para sepultar os mortos, vai durar 7 meses de sepultamento, de tanta mortandade que vai acontecer nesses dias. Então, aí quando acontecer a guerra do Armagedon, no final da guerra do Armagedon, vai se cumprir o versículo 34, aonde Israel passou por todo o processo de purificação, diante de muitas lutas, angústias, para poder receber a promessa que Deus fez a Abraão. Então, aqui, então dirá o rei, versículo 34 do capítulo 25, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Este juízo aqui não é o juízo do trono branco. Não. Aqui não. Aqui é o juízo aonde o Senhor vai separar
o bode das ovelhas, como diz o texto aqui em seguida. Os bodes aqui, os cabritos aqui, se representam aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, preferiram o sistema do anticristo e não o sistema do Cristo. Aí aqui, este julgamento aqui é para entrar na terra e receber por herança a terra. Aí ele diz assim, vinde bendito meu Pai. Observe que aqui é o rei dizendo. E sabemos que para ter rei, precisa ter povo, precisa haver pessoas. Não tem como um rei reinar sem seus súditos, sem povos, né? Então aqui, exatamente aqui, ó. E este povo aqui é o que diz o profeta Zacarias. É a terça parte de toda a humanidade que sobreviver todo o processo da grande tribulação e todos aqueles que não aceitaram a marca da besta ou o anticristo com o seu sistema. Então, os que não vão aceitar, a Bíblia fala a quantidade. É a terça parte da população daqueles dias. Estes vão ouvir do rei estas palavras. Porque a igreja aqui estará, neste julgamento aqui, a igreja estará presente. E eles vão ouvir do rei. Vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino. A igreja não recebeu a promessa do reino, mas a igreja recebeu a promessa das bodas do Cordeiro, aonde ela já participou, pois nesse período de grande tribulação aqui, 7 anos, é os 7 anos de festa nos céus. Então, a igreja não vai passar por esse período de grande tribulação. A igreja estará em festas no céu com o seu Senhor. E aqui eles ouvirão esta palavra do rei. Eles receberão o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E a igreja é eleita antes da fundação do mundo. São frases que precisamos observar com detalhes. Desde a fundação e antes da fundação. Antes da fundação, o Senhor o elegeu a igreja. E na fundação, o Senhor escolheu o seu povo Israel, que é os benditos do Pai. Eles receberão por herança o reino. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Curta, sente o dedo aí, dá um like e compartilhe para que chegue a outras pessoas esta mensagem. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.